Você já sentiu como se tua vida estivesse parada, como se estivesse à espera de algo ou alguém? Então, este vídeo foi feito para você. Hoje nós vamos mergulhar em uma aventura, em mais um filme dos irmãos Kendrick, intitulado A Forja. Se você é fã de Quarto de Guerra ou Os Milagres do Paraíso, este filme vai impactar a sua vida. Não se trata apenas de um filme, mas um filme que impacta, histórias impactantes, histórias que emocionam e transformam vidas. Mas antes disso, já peço que deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para não perder mais vídeos do canal. Vamos a isso. Neste vídeo vamos analisar tudo sobre o filme A Forja, começando desde a produção, a realização até os seus lançamentos. Resumo e contexto. A Forja é uma produção de 2024 dos irmãos Kendrick, criadores de sucessos como Quarto de Guerra. O filme acompanha Isaiah Wright, um jovem que acaba de se formar no ensino médio e se encontra completamente perdido quanto ao seu futuro, sem um plano, sem direção e com um passado sombrio marcado por dores. Isaías é desafiado por sua mãe e por um empresário cristão a encarar questões profundas sobre a identidade, propósito e fé em sua vida. A trama desenrola-se como um verdadeiro processo de refinamento, como ouro sendo purificado ou purificado no fogo. Inclusive o título, A Forja, representa exatamente isso, o lugar onde o caráter é moldado, onde Deus trabalha em nosso interior para nos transformar à imagem de Cristo. Se você já assistiu Quarto de Guerra, vai se emocionar bastante ao ver os personagens como Elizabeth, Tony e a icônica Clara, a senhora tida como a senhora da oração intercessora. Você já deve ter visto ela em várias fotos aí, usam a foto dela como oração. Vamos colocar aí a Dona Clara e eles retomam em papéis importantes nesta nova história intitulada A Forja. Vamos ver aqui também sobre o impacto espiritual do filme A Forja. Temos primeiro o impacto espiritual, identidade e propósito. Logo no início do filme, percebemos que Isaías está em crise. E sinceramente, quem nunca teve ou quem nunca esteve em uma crise? Ela representa muitos jovens e adultos também, que vivem sem direção, segundo a vida como dá, sem entender para onde está indo. O ponto da virada vem quando ele é desafiado a descobrir o propósito de Deus em sua vida. Ele conhece um empresário, o qual lhe traz um direcionamento, mas já chegamos lá. Não um emprego, não uma posição, mas um chamado da parte de Deus. O filme deixa claro que não fomos criados para existir por acaso, mas sim porque temos um chamado da parte de Deus sobre as nossas vidas. Em Efésios 2, capítulo 10, a palavra nos diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou antes para que andássemos nelas. Ou seja, antes que nós existíssemos, já fomos chamados por Deus. Por isso que a palavra de Deus diz em Jeremias que ele nos escolheu antes mesmo de nós nascermos, antes que nós nos formássemos no ventre, o Senhor já tinha nos escolhido. The Forge ou A Forja nos convida para parar de viver no piloto automático e começar a buscar aquilo que nós fomos criados para fazer. Ou seja, ele nos dá um direcionamento que nós precisamos de Jesus Cristo, nós precisamos da direção da parte de Deus. Não viver como se não existisse o amanhã, não viver como se não existisse Jesus Cristo, mas sim prosseguir na lei dele, prosseguir seguindo aqueles que são os ensinamentos dele. O segundo direcionamento espiritual, ou o segundo impacto espiritual, é a mentoria e o discipulado. Um dos aspectos mais fortes do filme é a relação entre Isaías e o empresário, que orienta espiritualmente, e ali é que vemos o poder do discipulado. Um homem mais experiente, cheio da palavra de Deus, decide ensinar Isaías a investir o tempo dele na vida ou na caminhada com Deus. Essa relação se transforma em um dos pilares da história, ou seja, é um dos pontos fortes da história. Poderíamos resumir até que é o todo da história, resumindo-se assim. Ela mostra que não crescemos sozinhos, precisamos de mentores, conselheiros, pessoas que nos ajudem a enxergar mais o além. E também precisamos de mentores para os outros.
O discipulado é a ferramenta de Deus para formar caráter, produzir frutos duradouros em nossas vidas. Em Provérbios 27, capítulo 17, diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então, o discipulado nos ajuda a direcionar o nosso amigo, a direcionar o nosso parceiro, aquele confiado, assim todos a seguirem ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O direcionamento é a oração ou intercessão. Como em quarto de guerra, a oração continua sendo o coração pulsante do enredo ou do filme. Clara retorna agora como uma intercessora que reconhece a batalha espiritual descrita por apóstolo Paulo no livro de Efésios 6. Por trás das lutas de Isaías haviam guerras sendo travadas em meio à oração, guerras sendo travadas em meio à intercessão profética. Ela nos lembra que existe uma guerra invisível sendo travada por cada alma, e é através da oração que vencemos. O filme nos ensina muito bem isso. O filme nos confronta: temos orado pelas pessoas ao nosso redor ou temos orado e apenas criticado ela? E o filme nos confronta a aprendermos isso, ou nos confronta a parar para analisar esse lado. Clara não apenas ora, ela discipula, ela ensina, ela batalha espiritualmente. Isso mostra o valor das pessoas maduras na fé que intercedem por uma nova geração, a restauração da família. Outro ponto marcante do filme é a relação entre Isaías e a sua mãe. Eles enfrentam tensões, mágoas, mas aos poucos, através do mover de Deus, o relacionamento é restaurado. E aqui vai um ponto poderoso: Deus não está apenas interessado em nos usar. Ele quer curar as nossas relações. Quantas famílias estão quebradas por falta de perdão, diálogo ou humildade? Então o Senhor quer nos dar direcionamento quanto a isso. O Espírito Santo, como é mostrado no filme, trabalha no coração das pessoas para reconstruir aquilo que parecia irreparável. Em Mateus 5, versículo 9, a palavra nos diz: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A forja não apenas mostra pessoas sendo moldadas por Cristo, mas também ele nos ensina a amar e restaurar os relacionamentos quebrados. Aqui vai um conselho para a aplicação deste filme. Ao final do filme, Isaías descobre que ser forjado por Deus é um processo contínuo. Não apenas será em um dia nem em 2 dias, mas sim em toda a vida. Envolve dor e renúncia fé também. Mas o resultado é uma vida alinhada com o céu, firmada em propósito, cheia do Espírito Santo. A forja nos chama a viver do que uma religiosidade superficial. Ela nos chama a viver profundamente no relacionamento que temos com Deus, no relacionamento que temos com o Senhor Jesus Cristo. E lembrar de que Deus ainda transforma as vidas. Então, se você está tentando buscar a Ele e não consegue, dobre seus joelhos e que o Senhor vai ouvir a sua voz. Procure pessoas para discipular. O Senhor Jesus Cristo ainda está chamando os cansados à presença dele. Ele ainda está formando discípulos. Então, você que está aí, busque a Ele enquanto se pode achar. Confie no processo. As dificuldades que você vive hoje não são punições, são ferramentas nas mãos do oleiro. Ou seja, o Senhor está te moldando. Como diz a palavra no livro de Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você ainda não assistiu o filme, link na descrição deste vídeo, vou estar deixando aí linkado. Mais do que assistir, reflita sobre este filme, deixe Deus te moldar, deixe que o Espírito Santo fale contigo por meio deste filme, deixe que a palavra de Deus te alcance por meio deste filme e compartilhe o vídeo com mais amigos para que almas sejam alcançadas por meio da palavra. Shalom, até mais um vídeo.